Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos na nossa amada Casa da Paz, a mais uma noite de reflexões para fazer da nossa caminhada o rumo certo, caminharmos melhor, com mais leveza e mais paz e mais equilíbrio, né? E na noite de hoje a gente vai ter o estudo do nosso querido irmão Maurício Mancini, que ele é do Centro Espírita Paulo de Tarso, em Seropédica, no Rio de Janeiro,
E o tema do estudo da noite de hoje vai ser uma melhor visão da vida. Muito importante esse tema para que a gente de fato consiga observar a nossa caminhada do ponto de vista espiritual, que é a visão verdadeira, né? E para a gente começar a nos harmonizar para o estudo da noite de hoje, a gente vai fazer uma leitura do livro Rumo Certo, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e a lição é Atualidade e Nós, a lição 48. E ela diz o seguinte: contemplarás o mundo sob o impacto do progresso, observando que no bojo da tempestade surge a presença do trabalho renovador. Enquanto a ventania da transformação assopra furiosamente sobre a nave terrestre, alterando-lhe os rumos, guardarás lealdade à fé no supremo poder que lhe assinala os destinos. Muitos viajores, nossos irmãos, amedrontados diante da tormenta, perguntam por Deus, ao passo que outros se rendem à descrença, tentando aniquilar o tempo na embriaguez dos sentidos, como se o tempo pudesse acabar. Outros se recolhem à tristeza e ao desânimo, desistindo da luta construtiva a que foram chamados. E outros, muitos ainda, derivam para a fuga, acelerando os próprios passos na direção da morte, qual se a morte não fosse a própria vida em si. A nenhum deles reprovarás. Cada um de nós vive nas dimensões do entendimento em que se nos caracteriza o modo de ser. E, na altura da visão espiritual a que a luz da verdade já te guindou, pode ser a compreensão de todos e o apoio fraternal para cada um. Reconhecerás que a universalidade habita o raciocínio para as glórias do cérebro, mas tão somente a escola da vida prepara o sentimento para as conquistas do coração. Por isso mesmo, honorificarás a ciência, sem menosprezo à consciência. Estimarás a liberdade, sem descurar da disciplina. Entesourarás conhecimento, cultivando bondade. E situar-te-ás nas frentes da cultura, socorrendo, porém, quanto possível, as retaguardas do sofrimento. Serás, enfim, o companheiro fiel do Cristo, a quem aceitamos por mestre, e na certeza de que Ele, o Senhor, está conosco hoje, tanto quanto esteve ontem, e tanto quanto está agora e estará para sempre. Marcharemos juntos, a ouvir-lhe em qualquer circunstância o apelo inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Linda essa lição, né? De uma profundidade muito grande, justamente para a gente refletir sobre a atualidade da nossa vida, das situações que a gente vive e a importância da gente dar as devidas dimensões, o devido olhar caridoso, fraterno para todas elas, o olhar de aprendizado, né? Então eu convido a todos que nesse momento a gente eleve os nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus. Mestre querido, muito obrigada pelas reflexões, muito obrigada pela doutrina consoladora, obrigada pelo teu amparo, pelos direcionamentos que nós recebemos diariamente. Obrigada, Senhor, pelas oportunidades de crescimento, de estudo, de compreensão, reflexão, pelas oportunidades de sermos fraternos, caridosos. Oportunidades essas que nos chegam diariamente. Obrigada por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome na noite de hoje. E pedimos que o Senhor derrame suas bênçãos de luz sobre todos nós, sobre todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que neste momento estão passando pelas suas provas, expiações, pelas suas dificuldades, dores, sofrimentos, Mestre. Que o Senhor possa estar com cada um deles, levando o nosso amor, nosso carinho, levando a sua paz, Mestre. Ilumine, Senhor,
o nosso irmão Maurício Mancini, que fará o estudo da noite de hoje, e que as palavras dele possam vir ao encontro do nosso coração, dos nossos sentimentos, que a gente consiga compreender tudo aquilo que ele vai trazer para nós de reflexão, que a gente consiga botar em prática, Mestre. Muito obrigada por tudo, querido irmão, que a tua paz possa estar em nós, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Um bom estudo para todos nós, né? Queridos irmãos e irmãs do Movimento Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que mais uma vez nós nos sintamos unidos com Jesus nesse momento de trabalho, nesses dias em que nós estamos deixando aquele período tenebroso da pandemia, entrando num outro momento, também muito difícil, de reconstrução, de criação de um novo normal. A doutrina espírita vem, mais que urgentemente, trazer para nós reflexões, nos fazer pensar. E Allan Kardec, já prevendo isso, já imaginando que as transformações que ocorreriam na nossa sociedade, no nosso planeta, em tempos futuros ao dele, acabariam nos levando a buscas, a reflexões, algumas vezes dolorosas, de que esse mundo não deu voltas, ou como dizem por aí, o nosso mundo não está dando voltas, o nosso mundo está capotando. Tamanha revolução, tamanhas mudanças estão acontecendo nesses dias que nós vivemos recentemente. E aí o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós algumas ideias muito oportunas para a nossa reflexão de hoje. Porque lá Kardec trabalha a questão de Jesus dizer às criaturas, o seu reino não é deste mundo. E aí muitas pessoas podem imaginar assim, então Jesus quer que todos nós vivamos no mundo espiritual, quer que nós deixemos a terra, deixar esse mundo para lá. Tanta gente critica o mundo, tanta gente diz que o mundo não presta, que o mundo não vale nada. Mas na verdade, cada um de nós, meus irmãos, que reencarnamos aqui no planeta Terra, temos um compromisso, temos o dever de mudar a nós mesmos, mas também de mudar o mundo em que nós vivemos. Mas a maneira como nós olhamos, a maneira como nós observamos o mundo em que nós vivemos e a maneira como nós observamos a nossa própria realidade individual faz com que muitas vezes nós deixemos de lado, nós deixemos passar a oportunidade preciosa de contribuir para o crescimento. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca um assunto muito importante nesse capítulo 2, que vale a pena a nossa reflexão agora, neste momento em que nós estamos deixando a pandemia de coronavírus e buscando a construção de uma nova realidade. Olhar a realidade que aí está de uma forma diferente. E cada um de nós, cada colaborador, cada espírita principalmente, que tem consciência da realidade espiritual, precisa mudar a maneira de observar o mundo, precisa mudar a maneira de se olhar e olhar a realidade atual. Muitas pessoas, e lá no item o ponto de vista, Allan Kardec vai tratar disso primorosamente para nós. Muitas pessoas acham que a vida material é a única coisa que existe. A visão materialista do mundo, a visão materialista da chamada realidade, a visão materialista da nossa existência causa imensa ansiedade às criaturas. Porque para o materialista só existe o momento atual. Para o materialista, a realidade é o presente. O passado não interessa mais, porque ele não tem nada a ver, não muda mais, não tem relação nenhuma com esse passado, nem as consequências das ações do passado são responsabilidade dele. E o futuro é incerto, não existe, não acredita num futuro depois da vida material. Então, o materialista, ao olhar o mundo em que nós estamos vivendo agora, vai se tornar mais egoísta. Vai pensar primeiro em si e muito menos nas necessidades da coletividade humana que atravessa um momento de grande privação, de grande dificuldade de manutenção da vida material. E isso acaba causando mais conflitos, mais transtornos na sociedade. Existe também, como diz o codificador, a visão das religiões tradicionais. A visão de que a realidade material ela existe, ela é palpável, eles conseguem se sentir. Apesar de terem a ideia de que a vida espiritual, assim como Jesus havia dito, o reino dele não é deste mundo. Então, há uma vida espiritual nesse mestre que nós seguimos, principalmente nas doutrinas cristãs, mas também em outras doutrinas espiritualistas tradicionais, a ideia da continuidade da vida. Mas ela é uma suposição. Mas ela é um desejo de vir a ser,
E muitas vezes pautamos as nossas ações, pautamos nesses credos tradicionais a nossa maneira de agir na terra com vistas a essa realidade, a conquistar o paraíso, a conquistar uma nuvenzinha no céu, para nos sentirmos de regalos lá na vida espiritual, que não temos certeza se existe. E existe a visão espírita. Para nós, a realidade material é fato. Nós estamos encarnados em um corpo físico. Para nós, a realidade espiritual também é fato. Porque nós temos a oportunidade de interagir com esse mundo espiritual. Nós raciocinamos, nós avaliamos, e essas duas realidades se intercambiam. Nós, em algum momento, estamos no mundo material aprendendo transitoriamente. E também passamos ao mundo espiritual, nos preparando para novas jornadas, fazendo novos aprendizados, até que, como dizem os Espíritos Allan Kardec na questão 170 de O Livro dos Espíritos, não tenhamos mais necessidade de reencarnar em mundos materiais. Aí, nessa condição, chegaremos ao estado de espíritos puros, de espíritos bem-aventurados, o que necessariamente implicaria em espíritos felizes. Mas não essa felicidade estagnada, não essa felicidade contemplativa dos anjinhos tocando harpa para Deus permanentemente por toda a eternidade, que seria uma chatice. Mas a felicidade daqueles que, compreendendo as leis divinas, passam a ser agentes delas, passam a ser instrumentos de Deus, para que a criação se torne melhor, para que a criação se torne maior. E é exatamente na visão espírita que nós vamos nos focar agora. É exatamente nesta visão espírita da realidade que nós temos que ter o cuidado de não beirarmos aquela conceituação da religião tradicional, de que como a vida principal é a vida espiritual, eu posso me tornar um asceta, eu posso abandonar completamente a vida material, porque eu vou estar esperando o momento de vida com Deus, me juntar ao seio do Criador. Peraí, gente, essa ideia salvacionista tem retardado o progresso do mundo já há milênios. Enquanto as pessoas ficarem esperando, aguardando, simplesmente porque elas creem, simplesmente porque elas estão ali vinculadas a uma religião, a uma proposta religiosa, elas não vão progredir. E aí entra Kardec nos itens 5 e 6 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fazer reflexões para nós, a nos fazer perceber o seguinte: a doutrina espírita, com essas conceituações que ela traz para nós, com essa maneira nova, com esse novo ponto de vista. E essa é a grande questão. Há alguns meses, nós atravessamos os momentos mais agudos desta pandemia, que ainda não nos deixou. E aí ficávamos na incerteza, alguns trancados dentro de casa, preocupados, refletindo, se reavaliando. O que foi bom, o que foi útil para muitas pessoas que encontraram um novo caminho para a sua jornada terrena, que mudaram alguns dos seus valores, que refletiram sobre algumas coisas que são mais importantes do que apenas ter, do que apenas vivenciar experiências na matéria. Kardec começa a reflexão exatamente do ponto de vista do materialista. Para ele, todos os eventos do presente têm um impacto enorme na sua existência. Para o materialista, só existe agora. Só o ter é que importa. E quanto mais tem, mais goza. Quanto mais goza, mais feliz se sente. Mas é a felicidade da matéria. É a felicidade transitória. É a felicidade que não permanece e que vai estar sempre sombreada pela incerteza. O que vai acontecer quando esta vida material acabar? O que vai acontecer quando eu não puder mais viver neste corpo? Quando este corpo não funcionar mais e não me der mais os meios de obter prazer, de obter os regalos que a vida material oferece. E aí, lógico, ela é carregada também de um intenso sofrimento, de uma intensa ansiedade, principalmente ao se aproximar do seu termo material. Porque quando nós somos jovens e jovens materialistas, nós nem nos preocupamos de que pode acontecer uma desencarnação, de que pode vir a morte do corpo físico. Nós estamos ocupados em garantir o melhor e o maior conforto no presente momento. Mas aí vem a visão espírita. Cada um de nós vai se tornando cada vez mais sábio, cada vez mais reflexivo. Nós falávamos, durante os momentos agudos, uma boa parte da nossa população ficou reclusa. Aqueles que podiam, outros que não podiam, que trabalhavam em atividades essenciais, que combatiam a pandemia, como os nossos queridos heróis da área médica, da área da saúde, como aqueles outros heróis que garantiam o nosso abastecimento.
tanto na produção dos alimentos como na chegada desses alimentos para nós. Deixemos aqui a nossa reverência a todos eles. São criaturas importantíssimas na sociedade, o que foi ótimo, porque deixamos de seguir aquelas criaturas que apenas representavam um papel e passamos a observar os verdadeiros heróis da sociedade, as verdadeiras contribuições significativas para o bem-estar coletivo, o que já é um grande passo para a fraternidade, o que já é um grande passo para olhar o outro com outra ótica, e não como um competidor, não como um rival, mas como alguém de quem nós necessitamos para poder ter uma vida pacificada, para poder ter uma vida harmoniosa aqui na Terra. E aí Allan Kardec coloca, para aquele que concentra tudo na vida material, para aquele cujo ponto de vista está no vale, que apenas observa o momento que vive, todas as coisas têm um impacto enorme. Então é necessário mudar a maneira de observar a vida. A observação da imortalidade, a certeza de que nós somos seres imortais, ela garante para nós a convicção de que esse momento aflitivo que nós vivemos, ele será passageiro. De que esse momento de confusão, de algumas vezes até convulsão social que pode acontecer, porque da mesma maneira como nós tivemos os sensatos que ficaram em casa quando podiam ficar em casa, os grandes heróis contribuintes da sociedade que iam ao trabalho, que iam às suas atividades porque elas eram essenciais, nós tínhamos algumas criaturas inconsequentes, inconscientes, que procuravam quebrar todo esse tipo de esforço para conter uma enfermidade tão grave, colocando-se como seguidores cegos dos seus mitos, dos seus líderes, que acabaram conduzindo as suas populações a grandes perdas, a grande sofrimento, como nós vamos contabilizar, e só a história vai poder referenciar verdadeiramente. Porque enquanto nós estamos vivendo a história, ela nos parece tão confusa, ela nos parece tão diferente daquilo que futuramente será observado pelas gerações que nos seguirem. Mas voltando à nossa questão, voltando ao nosso assunto, aquelas criaturas que começam a se elevar, que saem um pouquinho do ramerrão material, que começam a se reconhecer como espíritos imortais. Algumas vezes, essas criaturas, elas conseguem o conforto, a consolação de perceber o seguinte: é apenas mais um momento. Imaginemos nós espíritas, né? Nós sabemos que já tivemos outras existências. Quantos de nós já estivemos aqui na Terra, talvez reencarnados, naqueles tempos primitivos, em que simplesmente se alimentar era o trabalho diário? Quantos de nós estivemos encarnados em momentos em que grandes pestes graçaram, ceifaram vidas, na Idade Média, por exemplo? Até mesmo a pandemia que ocorreu de gripe espanhola um século atrás, quantos de nós podíamos estar encarnados ali e padecido dela? E aqui estamos de novo. Então, para o espírita, essa sensação da imortalidade, essa perspectiva de poder começar de novo, sim, todos nós vamos começar de novo. Todos nós vamos repetir experiências. Aqui na Terra, quando ela se tornar um mundo mais de regeneração, nós estaremos em condições mais brandas. E aqueles que não se adequaram à regeneração serão conduzidos a planetas adequados ao seu estado. Seguirão seus líderes equivocados para esses planetas. Ontem, numa reflexão com um companheiro espírita a respeito desse momento confuso, nós colocamos a seguinte questão: muitas das criaturas que hoje, mesmo sendo espíritas, se colocaram em condições equivocadas, se colocaram contrárias ao progresso, se colocaram contra as convicções da ciência, elas irão habitar um outro planeta de provas e expiações, bem lá no seu comecinho. Como nós falamos numa palestra mais remota, ainda durante o período da pandemia, que aqueles que faziam fofoca nas redes sociais iam fazer fofoca no planeta de provas e expiações, usando sinal de fumaça e tambor, esses que aqui hoje, espíritas equivocados, seguimos falsos líderes, vamos reencarnar no planeta de provas e expiações, ainda embrutecidos, ainda talvez seguindo esses líderes que irão nos arrastar para ele, mas teremos lá os profetas, seremos lá os médiuns, seremos lá os reveladores, porque já levaremos daqui o conhecimento da imortalidade, embora esse conhecimento não nos tenha ajudado a ser pessoas melhores no planeta Terra, embora esse conhecimento não tenha nos ajudado a sermos mais fraternos no planeta Terra, embora o conhecimento da imortalidade não nos tenha feito deixar de distinguir o outro, porque ele não usava cores semelhantes às nossas. E aí cada um de nós vai continuar
Vamos ter sim novas experiências, os que permanecerem na terra, os que forem levados para outro mundo, porque Deus não nos extinguirá a ninguém. Nenhum de nós deixará de existir simplesmente porque não evoluiu o suficiente neste planeta. Migraremos para outro. Enfrentaremos mais dificuldades? É bem verdade, enfrentaremos mais dificuldades. Mas, é lógico, não deixaremos de progredir. E aí essa visão da imortalidade pode algumas vezes fazer a criatura dizer assim, então já que eu vou ter outra oportunidade mesmo, deixa eu aproveitar essa, nessa não tem jeito. Nessa eu não consigo me livrar de determinado vício. Nessa eu não consigo mudar determinado comportamento. Mas uai, gente, nós reencarnamos exatamente para vencer vícios, para mudar comportamentos equivocados que não nos trouxeram felicidade até aqui. E a visão espírita da imortalidade não é uma visão estagnante. Não é uma visão de sentar, esperar, sofrer, se fazer de vítima. Eu estou pagando pelos meus débitos do passado. Deus não é agiota. Ele não nos empresta uma encarnação para depois cobrar juros pesados do sofrimento. Ao contrário, cada encarnação é uma matrícula numa escola bendita. E se nós não aproveitarmos essa escola, teremos que mudar para uma escola mais precária no começo, que caberá a cada um de nós, lá nesta nova escola, realizar as reformas, realizar as transformações que transformem aquela nova escola num mundo melhor. Mas isso é assunto para outra palestra. Hoje nós temos o assunto, o ponto de vista, que aparece lá no 2º capítulo do Evangelho. E por que logo no começo? Porque era necessário que nós espíritas passássemos logo à prática, à aplicação dos conceitos que a doutrina trazia para nós. Tudo aquilo que foi aprendido no Livro dos Espíritos, tudo aquilo que foi observado em o Livro dos Médiuns. Sim, o Livro dos Espíritos nos traz a parte filosófica, o Livro dos Médiuns nos traz a constatação, a observação, ciência de observação é a doutrina espírita. E será no Evangelho segundo o Espiritismo que Allan Kardec vai enfeixar esses dois pilares no 3º pilar das aplicações morais, das aplicações éticas, dos ensinos de Jesus. E quando Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, quando a doutrina espírita nos convida a olhar este mundo sob uma nova ótica, não nos sugere abandoná-lo, não nos sugere sequer nos abandonarmos. Deixarmos de trabalhar, deixarmos de existir, nada disso. Não é isso que o codificador tenta trabalhar para nós, mas dar o verdadeiro valor às questões terrenas. Para nós espíritas, como nós dizíamos no começo, na visão espírita, a vida material é uma realidade, a vida espiritual é outra realidade. E nós passamos e vivemos essas duas facetas da realidade da vida espiritual por um processo de progresso no nosso crescimento espiritual. Então, logicamente, nenhum de nós veio aqui a passeio, nenhum de nós veio aqui a descansar. Deixamos de lado aquele comportamento vicioso que arrastamos por milênios, e milênios de cristianismo já, 2000 anos pelo menos, em que as criaturas ficam a esperar a salvação, em vez de serem as salvadoras delas mesmas. Em vez de serem os agentes da transformação que elas precisam viver. Sim, é exatamente isso que o codificador fala. Usa até um símbolo interessante, porque aquele que se eleva ao cume de um monte percebe nitidamente os caminhos que percorreu, percebe nitidamente as peripécias que venceu, as dificuldades que superou, e porque reconhece que superou, se sente também capaz de superar outras. Nós estamos vivendo coletivamente este momento de desafio. Quantas criaturas à nossa volta, quantas criaturas do nosso conhecimento foram abaladas profundamente do ponto de vista material, do ponto de vista das perdas afetivas, do ponto de vista da desencarnação de entes queridos durante esse período de crise da pandemia de coronavírus. E o que temos feito para diminuir-lhes o sofrimento? Se nós não fomos tão macerados assim, se nós sentimos ainda um pouquinho de fortaleza moral, de equilíbrio, de conhecimento que a doutrina espírita nos dá, passemos à condição de agentes. Às vezes com recursos materiais, porque este é um momento em que nós temos a necessidade, sim, de compartilhar não apenas afeto, não apenas orações, não apenas vibrações, porque mandar uma mensagem do Evangelho, distribuir aquela figurinha bonitinha, com coraçõezinhos, com Jesus abraçando o planeta Terra, e ela chegar a alguém que está passando fome, essa pessoa vai achar que Jesus está tripudiando dela, que aquelas criaturas estão simplesmente debochando do seu penar.
Então cabe a nós levar a mensagem consoladora, associada também ao recurso material necessário àqueles que estão minguando, àqueles que estão padecendo. Cabe a cada um de nós também manter a nossa fortaleza, dar exemplos de superação. Quantos de nós tivemos perdas? Falamos a companheiros em todo o país. Esta palestra vai ser distribuída para vários movimentos espíritas. Então é lógico que provavelmente cada um de nós, cada um que nos assiste no YouTube, cada um das casas onde ela for transmitida, pode ter enfrentado perdas. Perdas afetivas sérias, um filho, uma mãe, um pai, que desencarnaram vítimas dessa doença, que desencarnaram vítimas de outras dificuldades. Outros companheiros que atravessam um momento grave, tinham um status social, tinham uma condição material e ela foi de repente muito diminuída. E aí podem se sentir abatidos o suficiente para pensar que não vale a pena viver na Terra, mas vale. E cabe a nós espíritas exemplificar a mensagem de que vale a pena continuar, de que vale a pena continuar vivendo, de que vale a pena continuar enfrentando as dificuldades. Não nos acomodemos. O próprio codificador tem essa preocupação lá nesse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele coloca, mas as criaturas podem imaginar que, como a vida futura é a principal, como no reino de Jesus não é desse mundo, eu posso ficar tranquilo, acomodado aqui e esperar o mundo melhor. Gerar acomodação. E aí os Espíritos ensinaram a Allan Kardec que não é bem assim, que é intrínseco em cada um de nós o desejo pelo bem-estar. Quantas questões do Livro dos Espíritos tratam desse assunto, principalmente lá na quarta parte, quando Kardec trata das penas e gozos terrenos, das penas e gozos futuros, os Espíritos nos orientam. As criaturas, aquelas que se conscientizam mesmo da doutrina espírita, elas jamais se acomodarão na vida na Terra, porque elas entendem que a vida futura que nós esperamos todos seja melhor, está sendo construída agora. Está sendo realizada, preparada neste momento, com as nossas ações deste momento. Então, cabe a nós jamais paralisar. Essa ideia de que, então a vida material não tem importância, eu posso deixar de me cuidar, não é verdade. O corpo físico é um instrumento precioso de progresso, ele precisa ser cuidado e bem cuidado. Nenhum de nós vai fazer voto de miséria. Nem mesmo nos dias de hoje é desejável que façamos voto de pobreza, ao contrário. É necessário que todos nós nos unamos para que ninguém tenha que viver na pobreza. Vamos pensar de novo aquela questão 930 do Livro dos Espíritos. Como aquela questão aponta para nós as nossas ações deste momento que nós vivemos. Deste momento que provavelmente é de grande crise econômica, de dificuldade material para muitas pessoas no planeta inteiro. Numa sociedade organizada segundo as leis do Cristo, dizem os Espíritos, Allan Kardec, na questão 930. Ninguém deve morrer de fome. Então, se existem criaturas morrendo de fome, se existiam criaturas morrendo no passado, antes mesmo da pandemia, morrendo de fome, é porque nós não estávamos ainda organizados segundo as leis que Jesus veio ensinar. E aí cabe a nós agora essa conscientização. Fazer mais, fazer melhor, agir de outras maneiras para garantir que ninguém tenha que morrer de fome, que ninguém tenha que deixar de animar-se em viver, de deixar de aprender com esta vida material que nos foi concedida. Não é isso que os Espíritos nos ensinam na codificação. Cada um de nós tem o dever de buscar o melhor, o bem-estar para si e para a sua coletividade. O que não devemos é levar isso ao extremo de buscar só para nós, ao egoísmo. Não, é buscar o melhor, mas com sentido de fraternidade e não com sentido de egoísmo. Quando nós vemos algumas pessoas dizendo assim, eu não preciso de nada para viver, basta viver de preces, basta viver de doações. Ora, mas se você está pedindo doações para viver, você está vivendo do trabalho de alguém. Então, cabe a cada um de nós realizar a nossa cota de trabalho. E se ela não for o suficiente, recorramos então à ideia de que numa sociedade organizada segundo as leis do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Haverá necessidade da sociedade prover o necessário para aquele que não consegue bastar-se a si mesmo. E é de todos nós contribuirmos para que ninguém deixe de realizar a parte que pode, porque muitos podemos e não fazemos.
Ficamos nos vitimizando. E a doutrina espírita não é de vitimização. A doutrina espírita não é uma doutrina que propõe nós nos sentirmos castigados por Deus. Eu estou assim porque Deus quer. Eu estou assim porque faz parte do meu karma. Tem gente que usa até termo do sânscrito. Karma não tem nada a ver com o nosso idioma, não tem nada a ver com a codificação em si. Karma em sânscrito é movimento, é ação. E não apenas castigo divino, como algumas pessoas utilizam essa palavra hoje, no nosso movimento. Mas falando a respeito do voto de pobreza, cabe nos ressaltar, e eu vou citar mais uma vez a obra, é o livro Irmão Sol, Irmã Lua. Quando Francisco de Assis, no início da sua jornada, coloca os irmãos todos a mendigar. Ele queria ser pobre, queria ser um mendigo como Jesus, aquele discurso lá na praça em Assis, diante do bispo Guido, é muito interessante, porque ali tem uma visão ainda infantil, ainda muito inocente do poverello, de que seguir Jesus era livrar-se de todas as coisas materiais. Só que num determinado momento ele vê os companheiros pedindo para comer, para ter o seu sustento. E aí Clara lhe entrega um pão. E ele abraça-se àquele pão e pensa, mas quem trabalhou para esse pão existir? Quem cultivou o trigo para esse pão existir? Quem amassou a massa para esse pão existir? Quem assou o pão no forno para esse pão existir? E aí ele percebe que todas as vezes que nós nos colocamos voluntariamente como pedintes do mundo, nós nos tornamos também sanguessugas desse mundo, aproveitando-nos do trabalho dos outros, quando ainda temos energia, ainda temos força. Lembremos, lá no filme como referenciamos, na história como ela é contada para nós, os seguidores de Francisco do primeiro momento eram todos jovens. Todos tinham muita força de trabalho. E aí a cena seguinte a essa do pão é exatamente Francisco e todos os trabalhadores, todos os seus irmãos, cultivando um campo de trigos, ajudando na colheita do trigo para poder ter o direito de comer, para poder fazer valer o alimento que estavam recebendo. O filme é maravilhoso, a história de Francisco de Assis é maravilhosa, inclusive a capacidade de corrigir os próprios equívocos, porque ao reconhecer que estamos errados num ponto de vista, devemos mudá-lo. É essa a proposta da doutrina para nós. É esta a convicção que a doutrina vem nos trazer. E aí, relativizando a importância das questões materiais, nós não vamos abandonar a vida material. O progresso não deixará de existir. Kardec ainda diz assim, não há ninguém que vendo um espinho sob a sua mão, não atire para não se picar. Porque nós não queremos o sofrimento, nós não gostamos e é bom que não gostemos. Os masoquistas, os que dizem que gostam de sofrer, os que dizem que reencarnaram para sofrer, estão equivocados, não compreenderam a codificação, não compreenderam a doutrina espírita e não compreendem a mensagem de Jesus. Por isso, cada um de nós deve ser um construtor, mas ela é relativa. A importância das coisas materiais, ela é relativa. E aí, lógico, nós vamos querer estar o melhor possível, mas possível, e não observar e ansiar aquilo que os outros já conseguiram, seja de forma lícita ou ilícita. Nós temos um vídeo no canal do Centro Espírita Paulo de Tarso, em que nós falamos exatamente sobre isso, ter ou não ter, eis a questão. Porque muitas criaturas ficam imaginando que elas deveriam ter, elas deveriam receber da sociedade, ou então que os bens materiais são nocivos, são eles que vão nos impedir de chegar à felicidade, e nenhuma coisa nem outra está certa. Mas cabe a visita lá ao canal do Centro Espírita Paulo de Tarso, para que nós possamos ver a série de vídeos curtinhos que foram colocadas lá, principalmente durante aquele momento mais agudo da pandemia, em que nós estávamos em trabalho remoto, em que nós estávamos fazendo as nossas atividades doutrinárias a partir dos nossos lares, ou em situações de casa espírita fechada, como nós estamos gravando a palestra de hoje. E é interessante, porque a doutrina espírita vai sempre nos orientando. Se as questões materiais são menos relevantes, se as questões materiais são menos importantes, para que brigar? Para que discutir posições? Para que discutir convicções políticas? Não é melhor nós fazermos ouvidos moucos, fingir que não ouvimos uma atrocidade que foi nos dita, que foi deixada nas nossas redes sociais? Vamos lá e apaga. Se a criatura se torna inconveniente demais, a gente deixa ela de lado. Põe na geladeira, Ou usa aquele botãozinho do bloquear. Pronto, resolveu a presença obsessiva. Ah, sim, é verdade. Porque essas criaturas que se aproximam para insuflar pensamentos negativos, para insuflar pessimismo, para nos agitar interiormente, elas são obsessores encarnados.
E da mesma maneira como nos é sugerido na terapêutica da desobsessão, quando um espírito desencarnado está a nos sugerir permanentemente pensamentos ruins, pensamentos equivocados, até pensamentos de suicídio, que nós fechemos a nossa mente para esse espírito, que nós bloqueemos o pensamento desse espírito e não deixemos que ele chegue até nós, nas redes sociais a mesma coisa. Na nossa convivência a mesma coisa. Sejamos seletivos. Por enquanto, não nos é possível viver amorosa e fraternalmente com todas as criaturas. Então, privilegiemos a oportunidade de convivência construtiva. Isso não quer dizer repelir o outro. Isso não quer dizer segregar os inconvenientes, até porque Jesus nos ensina. Não são os sãos que precisam de médico. Se nós apenas formos amorosos e fraternos com os companheiros que pensam como nós, aqueles que não pensam como nós continuarão nos detestando. É necessário, então, agir para com eles de forma diferente da que eles agem para conosco. Mas nós não precisamos compartilhar todas as ações da nossa vida com essas criaturas, principalmente se notarmos nelas a má vontade que Jesus notou nos fariseus, nos escribas do seu tempo, que eram meros discutidores, que eram criaturas que não estavam interessadas de maneira alguma em aprender o que o Mestre veio ensinar. Tanto que daquele monte de fariseus todos que testavam a paciência de Jesus, apenas 2, na presença do Mestre, se colocaram em condição de aprender. Nicodemos, que foi procurar o Mestre na calada da noite, porque ele não queria comprometer a sua posição de fariseu, e aparece a figura de José de Arimateia, que também era fariseu e que empresta o local onde o corpo de Jesus foi sepultado. Aparece nos Atos dos Apóstolos um outro fariseu importantíssimo, que educou, que preparou Saulo para que ele depois fosse também rabino. E ele, ao reconhecer a mensagem de Jesus, Gamaliel a abraça. E é das raras vozes que no Sinédrio defende Jesus. É das raras vozes que, em meio a tantos opositores, a tantas criaturas que queriam desperdiçar tempo, a tantas criaturas que defendiam apenas as suas próprias bandeiras, a sua maneira de ver, Gamaliel diz que não sejamos nós encontrados a combater contra Deus. Porque se a mensagem desse homem, Jesus, vem de Deus, estaremos combatendo-a. Se não vem, ela se perderá, se extinguirá facilmente, como tantas outras já apareceram e já se extinguiram. E olha a sabedoria desse Gamaliel, né? Olha como ele se coloca para nós, como aquela criatura que, mesmo tendo posições diferentes, abre mão dos seus pontos de vista para abraçar um outro ponto de vista que seja mais consolador, que seja mais retificador das nossas ações. Corrigir-nos não é errado. Reconhecer que erramos não é errado. Ficarmos nos flagelando, eu errei, como eu sou infeliz, como eu sou imperfeito, isso é errado. Então, nas nossas discussões do dia a dia, na nossa convivência, vamos pensar uma frase que um companheiro nosso muito querido lá de Volta Redonda falou uma vez: eu prefiro ser feliz do que ter razão. Então, diante de um tolo, diante de uma criatura encarniçada demais dos seus pontos de vista, não fiquemos gastando tempo a rebatê-la. Sigamos vivendo, façamos a nossa parte. Como tenho falado em outras palestras, sejamos nós livros vivos, onde as pessoas possam ler os ensinos de Jesus, onde as pessoas possam ler os ensinamentos da doutrina espírita. Aí sim nós estaremos cumprindo o nosso papel aqui na Terra. Possuir não é pecado. O pecado, que não existe em termos de doutrina espírita, mas o equívoco, o erro no alvo, que é o sentido da palavra pecado, para nós espíritas é acharmos que eu só vou ser feliz e poder trabalhar quando eu tiver. Só vou poder colaborar, fazer caridade, quando não me faltar nada em casa. Quando, na verdade, aquela passagem do Evangelho, do óbolo da viúva, demonstra exatamente o contrário. Nós nos sentimos muito mais vigorosos, nós sintonizamos muito mais com o mundo espiritual superior quando nós aprendemos a compartilhar, mesmo daquilo que possa nos fazer falta. E olha que hoje em dia só se pede que nós abramos mão daquilo que nos é supérfluo. Mas nesses momentos, pode ser que nós tenhamos que dividir o pão. Mas essa é a mensagem verdadeira de Jesus. Não é a de acumular, não é a de nos tornarmos bem-sucedidos na matéria. Esta é a percepção de Jesus de que o seu reino, um reino de amor, um reino de paz, um reino de compreensão, um reino de fraternidade, um reino de entendimento entre todos,
ainda não existe no planeta Terra por causa do egoísmo. Por causa daquela chaga radical, como ela é apresentada para nós, na questão 913 do Livro dos Espíritos. E com que tristeza os Espíritos falam aquela resposta na questão 913. Porque é do egoísmo que nascem todos os outros males. E ao mudar o nosso ponto de vista, ao olharmos a vida como seres imortais, como espíritos, que motivos nós teremos para ser egoístas? Se hoje nós nos reconhecemos numa condição mais precária e podemos ter de outras existências condições privilegiadas que não foram aproveitadas, nós devemos nos sentir responsáveis para usar correta e adequadamente aquilo que já podemos, para conquistar o que for necessário, apenas o necessário, fazendo referência a uma animação, porque a gente que é pai de filho pequeno pode ver desenho animado sem culpa nenhuma, como eu costumo dizer também. Existe no desenho Mowgli o personagem Balu, e ele faz uma observação importante: quantas criaturas se afligem pelo extraordinário, por ir além, quando na verdade nos é proposto ter o necessário. E Mohandas Karamchand Gandhi costumava dizer que a Terra é suficiente para prover as necessidades de todos. O que ela não tem condições é de atender à ganância de alguns. Cabe a nós, espíritas, não sermos os gananciosos, não sermos os egoístas e vivenciarmos a fraternidade, a observação, o ponto de vista espírita da imortalidade é de que esse momento aflitivo vai passar. Vai passar tão mais rapidamente quanto eu me colocar à disposição para ser instrumento da transformação. Se eu ficar sentado esperando, ou apenas aquela história do hora que melhora, na hora que não melhora, sem ação, a oração não vai funcionar para nada. Sem ação, nenhum de nós vai conquistar aquilo que precisa. E se a mudança de ponto de vista sobre a sociedade, sobre o mundo que nós vivemos, ela já nos leva à mudança de comportamento, como será a mudança de ponto de vista a respeito de nós mesmos? Porque de vez em quando nós temos uma visão distorcida de nós mesmos. Alguns, raros, se sentem menos do que são de fato. Quantos são convidados na casa espírita? Venha fazer curso de paz. Não posso, eu estou em tratamento. Quantos são convidados? Olha, vamos participar do EJA. Eu não consigo entender, aquele livro é muito difícil. E ficamos fugindo do nosso aperfeiçoamento. Mas são raros os que se subestimam. A maioria de nós se superestima. A maioria de nós se acha a última cereja no alto do bolo, a última bolacha do pacote, como dizem os irmãos lá da região paulista. Porque para nós aqui no Rio é biscoito, né, gente? E aí a gente começa a entender o seguinte: nós nem somos tão ruins quanto algumas vezes pensamos, nem tão bons quanto a maioria das vezes nos julgamos. Nós estamos em processo. Somos todos espíritos em marcha evolutiva. E a oportunidade de conhecer a doutrina espírita nos deve fazer mudar o nosso ponto de vista sobre nós mesmos. Nós não somos o centro do universo. As coisas não acontecem para nos atingir, porque de vez em quando a gente tem essa observação, até quando a coisa é ruim, até quando a coisa é danosa, a gente diz, é porque eu estava aqui, o ônibus enguiçou porque eu estava dentro dele. Ora, gente, por favor, né? A chuva caiu porque a minha casa estava do lado do barranco. Ora, gente, por favor, não é? A chuva ia cair mesmo, está lá no Livro dos Espíritos. Os fenômenos da natureza não mudam, porque as criaturas estão ali sujeitas a elas. As criaturas que estão no local estão apropriadas aos fenômenos da natureza que vão atingir e testar a sua consciência, a sua perseverança, testar o seu conhecimento, testar a sua resiliência, a sua capacidade de adaptação e superação da condição adversa. Isso é ser resiliente. Não é ser submisso à dor, à enfermidade, com aquele vitimismo assim, deixa eu aguentar o meu sofrimento para ver se eu vou mais depressa para nosso lar. Não vai. Se não assumir compromisso ativo na transformação de si mesmo, na transformação do mundo em que nós vivemos, não vamos encontrar uma condição melhor. E vamos entrar de novo na fila da reencarnação, pedindo de novo um planeta de provas e expiações, para ver se daquela vez a gente que tinha um compromisso da mediunidade vai estudar a mediunidade para trabalhar direito como médium. A gente que tinha um compromisso da divulgação doutrinária vai aprender a doutrina que vai divulgar, para não ficar dizendo eu acho da tribuna. Para não ficar dizendo o que eu li no Facebook, que eu li no WhatsApp.
Facebook e WhatsApp não são fontes de informação doutrinária, embora possam ser ferramentas de divulgação dos ensinos da doutrina que nós encontramos nos livros. Ainda ontem, numa oportunidade de interagir com os jovens do movimento espírita ali da região de Volta Redonda, de Pinheiral, nós chamamos a atenção para essa necessidade. Jovens, todos nós, de um modo geral, estudemos a codificação, estudemos o que Kardec nos ensina, o que os Espíritos ensinaram a Kardec e o codificador fez um esforço imenso de deixar à nossa disposição. Espírita que não conhece o livro dos Espíritos, médium que não conhece o livro dos médiuns, trabalhador do serviço assistencial que não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, não terão qualidade no seu trabalho, não realizarão a contento aquilo que se propuseram fazer. E nós somos chamados a fazer mais e a fazer melhor. E aí é uma questão importante, porque se nós estamos em processo, meus amigos, é possível que nós venhamos a fracassar ainda. É possível que as nossas imperfeições ainda nos façam cometer erros, até mesmo a magoar criaturas que nós dizemos amar. E aí o que fazer? Eu me recordo, porque a gente é bem antigo, mas havia um samba popular da década de 1970, que dizia assim: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Quando as criaturas enfrentarem dificuldades, quando nós tivermos uma queda, levantemos, sacudamos a poeira daquele tombo no chão, dos nossos equívocos morais, e demos a volta por cima, não no sentido de esmagar os outros, nem por cima dos outros, mas vamos dar a volta por cima das nossas imperfeições. Esse mesmo refrão do sambinha popular da década de 70 aparece num dito oriental que diz o seguinte: se caíste 7 vezes, levanta-te 8 vezes. Porque basta a gente fazer a conta e vai garantir que nós vamos estar sempre em pé. Nós vamos estar sempre nos soerguendo. Nós vamos estar sempre nos levantando. Cada espírita é edificador de um mundo melhor. Mas nenhum de nós será edificador de um mundo melhor se nós continuarmos piores. Se nós não formos edificadores de um nós melhores. Eu, Maurício, tenho que ser edificador de um Maurício melhor. Uma outra criatura tem que ser edificadora dela mesma melhor. Trabalhadores do bem somos todos nós. Convocados a servir com Jesus, nós temos sido há 2000 anos, pelo menos. Alguns de nós há mais tempo do que isso. Alguns de nós mesmo antes de Jesus estar materialmente conosco na terra. Eles já foram chamados a servir e se recusaram. E fecharam os ouvidos às sugestões de praticar o bem, às sugestões de crescer e de se harmonizar. Então, mesmo que haja quedas, meus amigos, o ponto de vista sobre nós não somos a última cereja no alto do bolo, mas também não somos a última criatura do mundo, a pulga do leão, aquela criatura que não vale nada. Nós valemos muito e valeremos mais ainda quanto mais bem nós fizermos. Então é sempre necessário, ao mudar o ponto de vista da vida na Terra, nós nos reerguermos. Quedas podem acontecer, afinal de contas, qual é a categoria desse planeta? Não é de provas e expiações? Alguém que já aprendeu, alguém que já demonstrou que sabe, precisa ser provado de novo? Não. Então, se a prova vem, ela vem avaliar as nossas qualificações para ascender. E quem não cometeu erros, quem não causou dano, precisa expiar? Não. Então, se a expiação vem, aprendamos com ela para não cometermos de novo, para não causarmos de novo o dano que trouxe a consequência funesta para nós. Isso é soerguer-se. Sem vitimismo e também sem desculpismo, porque de vez em quando a gente ainda ouve espíritos dizendo: a carne é fraca. Não. Quando Jesus usou esta advertência para os discípulos, ela foi usada desta forma: vocês precisam fazer mais. Não se deixem levar pelas seduções da ótica materialista da vida. Foi isso que Jesus quis dizer aos discípulos. E não deu a eles uma justificativa, como a gente usa hoje, de que a carne é fraca. Nós não somos nem os melhores nem os piores, mas nós somos canteiros de obras, em que Deus está a construir um anjo. Só que nesse canteiro de obras, nós temos que ser também os engenheiros que vão fazer o projeto. Nós temos que ser os mestres de obras, que vão supervisionar a execução do projeto. Nós temos que ser os pedreiros, os serventes, que vão realizar o projeto. Ninguém vai poder evoluir no meu lugar. Ninguém consegue evoluir por nós. Ver a vida como ela é, a realidade espiritual de seres encarnados na Terra,
É um estímulo ao movimento, é um estímulo à ação. Não pode ser, não deve ser um convite à paralisia. Muitas pessoas ainda usam aquele argumento: é preciso errar para aprender. Não! É preciso aprender para não errar. Algumas pessoas dizem assim: é errando que se aprende. Já pensaram que método tosco esse? Já pensaram que nós vimos utilizando esse método de errar para aprender há milênios e ainda não aprendemos o suficiente? Mas, de certa maneira, essa frase tem razão de ser. O que a gente aprende quando erra? A gente aprende que não é daquele jeito que faz. Se eu repetir daquele jeito, eu aprendi com o meu erro? Não, eu não aprendi. Então aquela frase perde sentido. Ela só tem sentido quando eu aprendo como não fazer, não repito mais aquela receita velha para chegar no bolo amargo, para chegar no alimento envenenado que eu mesmo conduzi para mim, que eu mesmo construí para mim. Não. A proposta da espiritualidade é outra, que nós sigamos por caminhos diferentes, que nós sigamos por rumos diversos desses. Não nos iludamos, meus amigos. Olhar o mundo com a ótica espírita em primeiro lugar, a da imortalidade, com objetividade, com responsabilidade, aquela em que nós somos espíritos, em que nós estamos sim sujeitos à lei divina, mas que nós somos instrumentos para que a lei divina se cumpra em nós, para que a lei divina se cumpra em nosso planeta, é o que nos deve trazer energia para realizar as tarefas que nos cabem. Caminhando já para o encerramento dessa nossa palestra, nós vamos considerar, passou esse momento complicado, o que eu aprendi com ele? Será que o tempo em que eu estive recluso em casa, eu aprendi a valorizar mais a paciência e a tolerância na convivência? Ou eu apenas virei uma bolha explosiva que qualquer coisa, pela ansiedade, por não me sentir atendido nos meus anseios, por não ter a liberdade que eu julgava que tinha, eu passei a descarregar a minha frustração, a minha ansiedade em cima dos parentes e amigos que estavam enclausurados dentro de casa comigo? Quando eu tive a necessidade de buscar o trabalho, de refazer ou de observar então que nesse momento os meus ganhos são menores do que eram antes desse problema. Será que eu aprendi a economizar? Será que eu aprendi a diferença entre necessário e supérfluo? Está lá no Livro dos Espíritos. Só seremos felizes quando aprendermos a nos contentar, como diria o Balu lá no filme do Mogli, com o necessário, porque o extraordinário é demais. E aquilo que sobeja para nós, certamente deve estar faltando para alguém. Ainda que seja uma propriedade adquirida pela força do nosso trabalho, se nós apenas acumulamos para ter, sem qualquer uso útil disso, nós também somos elementos nocivos na sociedade. De volta à questão 930, olhemos em torno. Existe alguém nesta sociedade que nós queremos que seja regida segundo as leis do Cristo. Nesse momento em que eu gostaria de me sentir instrumento de Jesus para que a paz se estabeleça na terra, será que existe alguém que está prestes a morrer de fome e que eu posso contribuir de alguma maneira para que isso não aconteça? Ou oferecendo uma oportunidade de trabalho, ou oferecendo gêneros para que essa pessoa não passe pela privação mais extrema? Ou juntando as minhas forças, as minhas capacidades, porque às vezes nós não temos sozinhos a condição de prover as necessidades dos nossos semelhantes que estão em situação mais precária do que a nossa. Mas certamente ao juntar forças, não apenas nas orações coletivas que fazemos, porque é muito bom que elas sejam feitas, principalmente porque elas nos fortalecem, principalmente porque elas nos fazem irmanar com outros companheiros que também desejam o bem, que também desejam a transformação, que também perceberam que o reino de Jesus ainda não é a terra por incompetência nossa. E que quanto mais rapidamente nós agirmos, quanto mais rapidamente nós nos tornarmos instrumentos do Mestre para levar amor, paz, compreensão, trabalho no bem à terra, mais rapidamente a terra será o reino de Jesus. O Mestre não condenou o planeta a ser para sempre um vale de lágrimas. Ele observava da sua condição de espírito puro, da sua elevação de governador espiritual do planeta, o quanto nós ainda somos pequeninos, o quanto nós ainda temos dificuldade de vivenciar, de aplicar os seus ensinos.
Mas isso não significa que nós estejamos condenados a ser assim permanentemente. Porque todas as vezes que Jesus curava alguém, todas as vezes que Jesus ajudava alguém, ele dizia: a tua fé te salvou. Ele transferia para aquela criatura, ele transferia para cada um de nós a responsabilidade pelo sucesso. E é claro, se nós temos a responsabilidade pelo sucesso, nós não podemos transferir para outrem a responsabilidade pelo fracasso. Os nossos fracassos pessoais também são responsabilidade nossa. A nossa infelicidade momentânea nesse planeta também são responsabilidade nossa, ou por omissão, ou até por ação nociva que estamos fazendo. Sejamos mais operosos, meus irmãos. Não fiquemos imaginando que aos tropeços, que às quedas, que à acomodação, que à condição de vítimas de Deus, nenhuma dessas posições nos trará a felicidade que nós almejamos. Mas nós podemos fazer mais, nós podemos fazer melhor. Há uma canção do nosso companheiro Nando Reis, em que ele começa a dizer assim: a paz do mundo começa em mim. E aí o que nós temos feito para que a paz do mundo esteja aí presente? Nosso mundo está em conflito. No momento em que nós estivermos assistindo essa palestra no YouTube ou em alguma casa espírita em que ela for veiculada, o nosso mundo não terá paz. Nós ainda temos um momento de profundas tristezas, de perdas profundas, não apenas no sentido material. Mas a questão que se coloca para nós espíritas neste momento, tanto no instante em que esta palestra é gravada, em maio de 2020, quanto no momento em que ela for veiculada para você que me assiste agora, para cada um de nós, porque para que ela chegue até você, eu vou assisti-la pelo menos umas 2 ou 3 vezes mais no processo de edição, para que cada um de nós seja um instrumento de transformação, um instrumento de estabelecimento na terra do reino de paz e do reino de amor que Jesus veio semear. Muita paz a todos, meus amigos, mas não a paz estagnada do mar morto, mas sim a paz do rio, que segue o seu fluxo e que em meio da caminhada encontra uma barragem. Mas é exatamente essa barragem que tem ali uma turbina e que a passagem da água por ela vai gerar energias novas, capazes de alimentar o mundo. Sejamos nós, meus irmãos espíritas, amigos de todas as regiões para onde esta palestra for. Sejamos nós instrumentos da paz e instrumentos do amor de Jesus. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos. Meus irmãos, depois de todas essas reflexões, todas essas ideias que foram trazidas pelo nosso irmão para que a gente possa refletir sobre a nossa caminhada, sobre os nossos sentimentos, pensamentos, sobre a vida de uma forma geral, sobre a vida material e a vida verdadeira que é espiritual. Então, tendo essa oportunidade bendita, vamos elevar novamente nossos pensamentos ao Mestre Jesus em agradecimento. Mestre querido, muito obrigada por todos esses ensinamentos que chegaram até nós na noite de hoje. Muito obrigada pelo seu amparo, obrigada pelo auxílio dado ao nosso irmão, que trouxe para nós o fruto dos seus estudos, das suas pesquisas, do seu conhecimento, do conhecimento da espiritualidade, Mestre. Muito obrigada, Senhor. Pedimos que tenhamos todos uma noite abençoada, de reflexões, de trabalho, de estudo no plano espiritual. Sabemos que somente o corpo físico descansa e que tenhamos todos a possibilidade de juntos caminharmos na Tua seara, Mestre, servindo ao Senhor e colocando o Seu Evangelho como base para a nossa vida, para a nossa caminhada. Muito obrigada por tudo, Mestre amado. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Que todos tenhamos uma noite de sono tranquila, com sonhos leves, abençoados e em companhia dos bons espíritos.
Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.